Agora, na sua televisão, o programa que você aguardava. A Cadeia da Prece. Um programa diferente, vibrante, transformador. A Cadeia da Prece, unindo a família em torno de Cristo, levando o Evangelho a todo mundo através da TV e das redes sociais. Produção: Igreja do Evangelho Quadrangular Ecoville. Apresentação: Rogério Amorim, o seu pastor da televisão. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Então vamos agora ao capítulo 14 de João. Deixa eu ver onde é que eu vou começar a ler. Vou começar no começo. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês, pois eu vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então perguntou-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecessem a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí o outro lá, o Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: ô cabeção, estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me conhecido ainda, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes, esse pedirdes tem também o sentido de determinar, até de exigir. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém? Quer mais ou está bom? Assente-se nesse mesmo Espírito. Aqui, essas palavras foram precedidas da última Páscoa que Jesus participou, da primeira ceia que ele instituiu. Isso, na verdade, está sendo dito naqueles momentos depois de Judas ter se retirado para cumprir o papel dele, porque ele quis cumprir, ele escolheu, ele não foi marcado para aquilo, ele escolheu. Ele podia ser diferente, podia agir como Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, mas se arrependeu, saiu daquele meio e se tornou o homem que se tornou. Ele preferiu se enforcar, porque em momento nenhum ele se arrependeu, ele só teve remorso. E esse é o problema de muita gente com relação à vida e a sua própria relação com Deus, né? E então Jesus segue falando, e ainda tem muita coisa a mais, se você quiser terminar a leitura, até inclusive essa oração extraordinária que foi feita por você há 2000 anos atrás, no capítulo 17, conhecida como a oração sacerdotal. Leia de noite hoje, antes de dormir, leia essas palavras todas para encher o teu coração de coragem, de esperança. Então Jesus estava no tabernáculo com os discípulos, para os seus últimos momentos com eles,
e os seus últimos momentos como homem na terra. Passava-lhes suas últimas instruções, falou sobre a casa do Pai, falou sobre a sua segunda vinda, falou-lhes sobre a promessa do Espírito Santo, lavou-lhes os pés, dizendo qual é o comportamento que a igreja deveria ter, que deveria ser igual ao dele, revelou-lhes o seu amor e inaugurou uma nova aliança no seu sangue. E até agora há pouco, quando a gente começa a mexer na Bíblia para pregar para vocês, meu Deus, aí a gente viaja, né? Estava inclusive lendo sobre a arca, o significado dela, porque o Deus que se manifestava através da arca, vamos assim dizer, hoje se manifesta através de Jesus, que por sua vez habita em nós através do seu Espírito Santo. Então a arca não passa apenas de um mero adorno que está aqui, não tem mais significado nenhum. E toda essa besteirada que falam dos cavaleiros templários, que acharam aqui, que perseguem lá, esconderam lá, tudo conversa fiada. 400, 500 anos antes de Jesus, os caldeus liderados por Nabucodonosor destruíram completamente Jerusalém e nunca mais se viu a arca. Alguns estudiosos até dizem que os caldeus levaram a arca para a Babilônia. Mas a grande verdade é que Jeremias, nas suas profecias, deixa muito bem claro que essa arca não é mais necessária, porque Deus não se manifesta mais através dela. Deus se manifesta através de Jesus, que eles não compreenderam aqui, e através do Espírito Santo, vivendo em nós agora, que muitos de nós não conseguimos entender nem acreditar, por causa da nossa pouca fé, achando que é uma coisa grande demais para nós. Na verdade é, mas se a gente for olhar para as Escrituras, não é, porque as Escrituras dizem claramente que nós fomos criados pouco menores que Deus. Nós é que não aprendemos ainda a viver esta dimensão de vida. Quando eu leio sobre os antigos pregadores, né, um Smith Wigglesworth, por exemplo, que ressuscitou um monte de gente no ministério dele, eram homens como Elias, como João Batista, praticamente separados da sociedade, que tinham uma vida de comunhão com Deus, que lamentavelmente, no mundo moderno, quase que praticamente é impossível para nós. É impossível para nós. Mas nós podemos minimizar isso, tendo o nosso momento de oração, de leitura da palavra, um devocional, um livrinho bom, com devocionais diárias, para você, veja a Marilza lá todo santo dia. De manhã, aquela hora não tem jeito, e de noite tem uma outra hora que também não tem jeito, está lá orando, né? Ela tem o devocional dela, e risca daqui, rabisca dali, e lê, e folheia a Bíblia. Nós precisamos gastar esse tempo para minimizar essa loucura que nós vivemos, correndo de manhã à noite. Porque se você parar para pensar mesmo, se nós servíssemos a Deus como nós servimos ao dinheiro, nós seríamos pessoas que fariam essas coisas maiores que Jesus fez aqui na terra. Mas nós nos obrigamos a levantar 4, 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar, correr atrás do dinheiro para o sustento diário. Então, é uma guerra muito grande nós dividirmos essa coisa, o Senhor e Mamon, que é o dinheiro, né? E não deixar essas coisas se misturarem muito, para que a gente não perca a essência da vida, porque a essência da vida é Jesus. Nem um amém? Vocês estão aí? Tudo acordado? Então, nesse pacote aqui, né, de benditos ensinamentos, Jesus falou aos seus discípulos também sobre uma coisa primordial, que é o nosso culto normal de terça-feira. Ele falou sobre oração. E no texto em referência, Jesus ensina pelo menos, eu gosto de pontuar assim, porque senão a gente não para mais de falar, né? 4 verdades sublimes sobre a oração. Primeiro, a abrangência ilimitada da oração. É um negócio assim, difícil para a mente humana entender,
Como é que eu posso estar aqui em Curitiba nesse instante e orar por alguém que está no Japão e ser atendido e aquela pessoa ser abençoada? Não tem limites. Mas como ele disse, em meu nome, vocês farão coisas que eu não fiz. Ora, se ele deu ordem para demônios saírem à distância, e demônios obedeciam, eu já experimentei isso na minha vida, muitas vezes por sinal, orando por uma esposa, ou por um marido, ou qualquer coisa assim, ordenando que o demônio saísse do filho dele, que estava, naquele caso foi o que era? A mulher dele, que estava lá no Rio de Janeiro. E Jesus atendeu prontamente. Tanto que no dia seguinte ela ligou, eles se reconciliaram e voltaram para o seu casamento. Porque ela estava lá. Ele estava, assim, absurdamente possesso de demônios. Mas quando oramos e demos ordem para aqueles demônios também saírem da mulher dele lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Saíram. Nada. O que eu disse? É impossível para Deus. Só que Deus não é banda larga. Às vezes até é. Quando é necessidade de um milagre, instantaneamente a coisa acontece. Mas como Ele conhece muito bem o nosso coração, e por isso eu gosto de fazer corrente de oração, e eu gosto de fazer as 21 semanas de Daniel, é porque nos leva a nos aliançarmos com Deus e esperarmos o tempo dEle. Ele vai provar a nossa fé, a nossa constância. E então, vendo que eu realmente estou decidido a alcançar a vitória, Ele com prazer vai me dar a vitória. Podemos ser ousados. Aliás, a Bíblia diz isso, né? Lá em Hebreus, que nós temos que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Nós somos muito tímidos em oração. Muito tímidos em oração. Não adianta você pensar com você na oração: eu não posso dizer isso, porque Ele é Deus. Ele já sabe o que você ia dizer. Então é mais fácil ser honesto. Diz. Nem que tenha que pedir perdão depois, como acontece normalmente comigo, né? Senhor, passei da bola, Senhor, desculpa aí. Mas Ele me entende e Ele gosta disso, né? Ousadia, né? E ousadia no que diz respeito a apresentar aquilo que é impossível também na perspectiva humana. Olha o caso de Josué. Senhor, preciso de um tempinho para ganhar essa guerra aqui. E Deus parou a lua, parou o sol, parou tudo, parou o tempo. O tempo suficiente para Josué vencer. E sabe qual é o maravilhoso de tudo? Os astrônomos, esse pessoal da ciência e tudo mais, eles têm essa inteligência fabulosa, né? Essa tecnologia espetacular. Eles já detectaram na história do tempo que realmente tem um hiato, um determinado tempo. Que é, bom, se eles também dissesse ou não dissesse, não fazia diferença nenhuma. A verdade é que Deus parou tudo para que o seu filho pudesse vencer uma guerra, né? Isso tudo, como está escrito lá no Salmo 115, porque nós não oramos a um ídolo mudo, que tem que ser carregado, pendurado no pescoço, que tem que ser colocado num nicho ali, e se bater um vento ainda cai e quebra o nariz, a cabeça, quebra tudo. Nós oramos a um Deus vivo e verdadeiro. Não a um ídolo que tem boca que não fala, ouvido que não escuta, olho que não vê, e mão que não toca, mas o nosso tem tudo isso e nos envolve na sua presença, na sua graça, que é o que o livro do Rodrigo ensina aqui também, né? Ele está sentado no trono e tem as rédeas da história nas suas mãos, tem a história da sua vida nas suas mãos. Ele é poderoso para interferir no curso da história do mundo e atender ao clamor do seu povo, como já aconteceu tantas vezes e tem acontecido recentemente em todo o mundo, nos últimos séculos, inclusive nesse presente século, né? Em segundo lugar, a mediação, né, eficaz da oração. Ele diz: em meu nome. Eu até vou deixar para a semana que vem, porque senão não sobra nada para nós orar aqui de novo, né? Para a gente falar sobre o nome de Jesus especificamente, vamos deixar para a semana que vem, então, vou pular, né? Mas em meu nome não existe oração forte, nem pessoas poderosas na oração. Não existe isso.
O que uma criança tem de poderosa na sua oração? O que um homem e uma mulher analfabeto tem de poderoso na sua oração, se nem palavras mais rebuscadas, vamos assim dizer, ele consegue pronunciar diante de Deus, e Deus ouve e atende. E como atende? Meu Deus, é coisa extraordinária. Nós não oramos fiados no nosso mérito pessoal, porque nós não temos nenhum. As orações são atendidas não com base no que eu conheço, do quem eu sou, da minha autoridade, do meu saber, da minha formação, não, mas nos méritos daquele que media a oração, né? Achegamo-nos a Deus conforme está aqui, falidos, mas Jesus tem todo o crédito. Por isso nós oramos no nome dele. Eu até tenho uma anotação na minha Bíblia aqui em cima, deixa eu ver se dá para ler. O nome para os judeus exprime 3 verdades. Primeiro, o nome é a própria pessoa. Segundo, o nome representa o poder do seu possuidor. E em terceiro, o nome representa o caráter do seu possuidor. O nome de Jesus é tudo isto. Como os discípulos, os 70 voltaram, né? 35 duplas. Oh Senhor, aconteceu tudo o que tu disseste, nós saímos por aí evangelizando, orando, até os demônios se nos sujeitavam. Eu até vejo Jesus dizendo para eles assim, né? Não está na Bíblia, assim, e vocês queriam o quê? Né? Eu não mandei vocês? Ia mandar assim, sem arma, sem bagagem. Minha arma, minha bagagem é o meu nome, é tudo que eu tenho, né? Então, nos achegamos a Deus falidos, mas Jesus tem todo o crédito. Por isso que a nossa oração é respeitada. Chegamos à presença de Deus fraco, mas Ele tem todo o poder. Chegamos na presença do Senhor, não em nosso próprio nome, mas em nome do nosso Jesus. Senão acontece como aconteceu com os 7 filhos daquele sacerdote. Queriam fazer o seu nome, ganhar dinheiro em cima disso. Acharam um cara lá endemoniado até os dentes e foram para cima dele dizendo: nós te conjuramos em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. E o demônio pulou neles, arrebentou com os 7, saíram pelados, machucados, correndo de medo, porque eles não falaram no nome do Jesus deles. Tem que ser no nome do meu Jesus, do teu Jesus, do nosso Jesus, daquele que está na nossa boca quando nós proferimos o seu nome, e a força das trevas reconhece essa autoridade e tem que se submeter em toda e qualquer circunstância, gente. Tiago, irmão do Senhor, escreveu, né? Vocês não têm nada porque vocês não pedem. E se pedem, você joga para cima. Se der se colar, colou. Não, não é assim. Oração tem um segredo. A gente ora até alcançar aquilo que está pedindo. Não importa se vai levar uma corrente de oração de 7 semanas, ou se vai levar 7 anos, ou se vai levar metade da nossa vida, como aconteceu comigo, né? Do que diz respeito a coisas que eu tenho na vida hoje. Só foi acontecer quando eu tinha uma coisa dentro de mim que ia acontecer. Fui dar uma casa para a Marilza com 30 anos de casado. E daí? Qual é o problema? Nunca dormimos debaixo da ponte. Não tivemos pressa. Na hora certa, Deus usou pessoas. De repente, usou pessoas para me ajudarem na casa da praia. De repente, usou um negócio muito doido para que a gente pudesse comprar o sítio. A gente quase que ganhou tudo isso. Não dá para explicar em meia dúzia de palavras. Cada um disso aí dá um livro. Mas quanto tempo eu orei? Ah, não sei. Foram muitos anos. E tem coisas que eu continuo orando e que ainda vão se cumprir. E tem uma coisa que eu oro todo dia. Claro que eu não posso citar nome, porque senão eu não saía de casa.
Mas eu oro por vocês todo dia. Eu oro por cada dizimista dessa igreja, especialmente, cada ofertante, aqueles que nos ajudam nas missões. Eu oro por vocês, eu oro por aqueles que trabalham nessa igreja, pelo ministério dessa igreja, pelas zeladoras, enfim, oro por todos. Por isso que vocês são bonitos assim, né? Então, pedi e dar-se-vos-á, disse Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Como é que funciona então? A iniciativa é de quem? Nossa. Eu peço, eu bato, eu busco. Ele abre, Ele dá. Me ajuda a encontrar. A primeira atitude é sempre a minha, é parceria com Deus, gente. Vocês têm que entender isso. Não cai o pacote pronto no teu colo. Enquanto você dorme até o meio-dia, está esperando emprego, vai morrer desempregado. Não é assim que funciona. O Brasil hoje tem um número imenso de desempregados. Por quê? Porque não tem ninguém apto para se colocar no emprego. Porque não sabem fazer nada. Eu entro nessas lojas, eu fico danado da vida. Meninas que eu dou R$10, ela tem que me devolver 6 de troco, ela vai na maquininha. Não dá. Sabe quando eu queria uma funcionária dessa? Mas jamais, né? Então, gente, hoje ainda ouvi uma propaganda de curso técnico, que eu sempre aconselho a mocidade aqui. Faculdade no Brasil é uma coisa criminosa o que cobram. Mas um curso técnico, você sai de lá um profissional em muito pouco tempo e já empregado para o resto da vida. Já tem empresa lá na porta te esperando para te dar o melhor emprego da sua vida. Mas quem vai fazer o curso técnico? Ninguém. Precisa querer fazer, ter vontade. Tem que pedir, tem que bater, tem que buscar. Então a gente acha, a gente encontra, a gente é abençoado. Tem que tomar uma iniciativa. Vem, Pedro. E quando Pedro se dispôs aí, a água se tornou um solo firme. Então, se coce. Faça a tua parte. Não fique nessa de que Deus vai fazer tudo. Não vai não. Ele vai fazer tudo o que você se dispor a fazer. Ele vai fazer tudo que você se dispor a pedir em oração, acreditando. Ele vai fazer tudo aquilo que Ele olhar em você que tem obediência desse lado. Quando tiver obediência desse lado, Ele cumpre as suas palavras. Porque nós só temos um jeito de comprovar a nossa fé. E não tem duas. Ah, eu te amo. Eu te dou o céu. Eu te dou o mar. Casa comigo. Ah, é cedo ainda. Tal, não sei o quê. Enrolação. Enrolação, pula fora. Não vai dar certo. Deus não é otário. Né? Orar as promessas de Deus é orar com plena ousadia, porque está escrito: não fui eu que escrevi, não fui eu que prometi, foi o Senhor, faça-se cumprir na minha vida. É assim que funciona. Ele não é homem para mentir. Como está escrito em suas promessas, nós temos o sim e o amém. Nenhuma palavra dele cai por terra sem que antes se cumpra o seu propósito. Por isso eu insisto tanto com vocês. Leiam a palavra. Meditem na palavra. Há uma riqueza. Isso aqui é um tesouro de inestimável valor que você tem na sua casa, você tem nas suas mãos. Você é um privilegiado, porque em todos esses últimos 2000 anos, até há 100 anos atrás, e como é ainda nos países comunistas, socialistas por aí, se alguém for encontrado com uma Bíblia, está morto, vai apodrecer na cadeia. Em alguns desses lugares, quando consegue uma Bíblia, eles rasgam as páginas e cada um guarda uma página, depois vão trocando escondido e enfiam no meio dos tijolos e tudo mais, para não serem descobertos por esses governos aí que querem implantar no Brasil, né? Essa é a grande verdade.
E em quarto e último lugar, para a gente orar um pouquinho, o propósito maior da oração. Tudo quanto pedirdes em meu nome, versículo 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, como eu disse, em alguns casos é determinar, outros casos é até exigir. Eu não vou pedir para um demônio sair, eu vou exigir que ele saia, entende? A diversidade da oração, não é? Então ele termina dizendo, eu o farei com um propósito, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então a oração tem que ter sentido. A resposta da oração tem que glorificar a Deus na sua vida. Não é só manjar, ela tem propósito. Ela tem propósito, não é? O fim último da oração não é o bem do homem, mas a glória do Pai manifesta no Filho. Quando o Senhor atende às nossas súplicas, nossas petições, nossos rogos, o Pai é glorificado e o Filho é exaltado nele. A oração, gente, aqui não é aquilo que a gente chama de antropocêntrica, né? Olhando para o umbigo só para si mesma, mas ela tem que ser cristocêntrica. A partir do momento que a gente entender princípios básicos como este sobre oração, e nos despreendermos daquilo que quase todo brasileiro tem, aquele velho ranço de reza, não tem nada a ver uma coisa com outra. Reza não diz nada, é mera repetição de palavra que outro escreveu, e que se você hoje for dar uma olhada mesmo, não tem nada a ver com Deus, embora até em alguns lugares fale em Deus. Oração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso é oração. Está cheio de louvor, está cheio de gratidão, está cheio de necessidade, está cheio de tristeza, está cheio de sonhos, está cheio de projetos, está cheio de vontades. É isso que nós temos que colocar com palavras simples diante de Deus, mas sempre em nome de Jesus. Não tem outro jeito de chegar a Ele, se não for através do nome de Jesus. Você pode reunir o nome dos 12 apóstolos e mais Paulo depois, de todos os santos, e Deus não vai ouvir. Acontece algumas coisas aí, porque a misericórdia de Deus é infinita e Ele tem um propósito muitas vezes com certas vidas, como foi meu caso, né? A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.